Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, sejam bem-vindos. Bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas e Jurídicos Gesiel. Aqui é um local de estudos, é um centro espírita para estudarmos seriamente os livros seguros e procurarmos como alunos, como aprendizes, a tirar os conteúdos pedagógicos para embasar a nossa consciência, a nossa bagagem e começar corajosamente o exercício da reforma íntima, da reforma moral, do amor verdadeiro ensinado por Deus e muito bem traduzido por Jesus. Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem, disse Jesus. Ele estava depositando em nós toda a confiança de alunos, de aprendizes. Nós estamos aqui no nossas videoaulas estudando as leis morais. E o último foi a questão 629 sobre o bem e o mal, sobre a moral. E hoje nós queremos dar continuidade e trazer aqui o ensinamento de um jurista muito conceituado. Hoje quase não existe juristas assim, homens de direitos, honestos, estudiosos, cumpridores de seus deveres. Né? As condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares, do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades, pois que está na ordem das coisas tal diversidade. É conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das factícias ou convencionais. Então, Kardec aqui nos mostra que Deus colocou tudo certinho para que nós tenhamos condições de estudar, de aprender e de exercitar. A coragem de exercitar, lavar o vaso da alma, tirando as impurezas colocadas ali por nós ao longo de nossas vidas e também durante esta, e preparar o campo, como diz no Evangelho segundo o Espiritismo, preparar o campo para uma semeadura perfeita. Nós temos que preparar a terra para semear as plantas que vão dar os bons frutos. Tudo comandado por nós. Não existe influência de espírito, nada disso. Nós podemos, claro, conversar com o nosso anjo de guarda, os nossos amigos espirituais, conversar, trocar ideias. Mas quem tem que fazer as tarefas somos nós. Então, nesse livro aqui, Lições Preliminares de Direito, do professor Miguel Reale, professor da Universidade Federal de São Paulo, editora Saraiva, 12ª edição, eu estudo nesse livro há mais de 50 anos. Olha o que ele diz sobre a moral. A qual dessas categorias pertencerá a moral? Podemos dizer, é ele dizendo, isso é que um estudante de direito tem que estudar isso antes de entrar na faculdade, ou no dia que entrar. Para ser um estudante de direito que não cola, que age de acordo com a lei e com a moral.
A qual dessas categorias pertencerá a moral? Podemos dizer que a moral é o mundo da conduta espontânea, do comportamento que encontra em si próprio a sua razão de existir. Então você tem que estudar e se convencer de seguir aquele ensino. Que isso é uma outra tarefa da nossa razão, do nosso entendimento, do nosso discernimento, das nossas faculdades mentais que Deus nos deu. Nós temos que saber utilizá-las. Tem muita gente que estuda, conhece, faz o concurso e passa para juiz de direito e se torna um criminoso, um desonesto. É porque ele estudou, mas não entendeu nada, não usou as faculdades e ainda se deixou levar pelas influências que ele trazia das vidas erradas do passado. Tudo isso está explicado no Livro dos Espíritos. Então, podemos dizer que a moral é o mundo da conduta espontânea. Por quê? Você tem que se convencer e fazer com alegria. O sinal apareceu a luz vermelha, você tem que parar com alegria e não com raiva, como a maioria de nós faz. Podemos dizer que a moral é o mundo da conduta espontânea, do comportamento que encontra em si próprio a sua razão de existir. A razão é porque nós somos filhos de Deus e sabemos que vamos voltar a encontrar com Ele num momento importantíssimo, quando atingirmos pelos nossos esforços a perfeição. O ato moral implica a adesão do espírito ao conteúdo da regra. Por isso tem que estudar de 1 a 4 horas por dia. Tem que estudar muito, tem que ler muito. O ato moral implica a adesão do espírito ao conteúdo da regra. Só temos, na verdade, moral autêntica quando o indivíduo, por um movimento espiritual espontâneo, realiza o ato enunciado pela norma. Não vai precisar mais de ninguém nos vigiando, de polícia. Ele vai estudar e vai ser o primeiro a ter a alegria de cumprir as leis, as regras, de respeitar a tudo e a todos, de só fazer com o próximo o que gostaria que fizesse com ele. Não é possível conceber-se o ato moral forçado, fruto da força ou da coação. Ninguém pode ser bom pela violência. Jesus veio mostrar que na lei de Deus não tinha espaço para violência. Você tem que se convencer pelos meios pedagógicos, pelo estudo, pela dedicação. Não é pelo fenômeno. Só é possível praticar o bem no sentido próprio quando ele nos atrai por aquilo que vale por si mesmo. Outro discernimento que nós temos que usar. Você está indo fazer uma compra. Você já fez o discernimento, o exercício do raciocínio, se vale a pena você ir, se você tem condições de comprar, se você tem condições de manter aquele objeto, de pagar os impostos, de seguir as regras da lei. Você já pensou nisso? Só é possível praticar o bem no sentido próprio quando ele nos atrai por aquilo que vale por si mesmo, e não pela interferência de terceiros, da propaganda, de políticos que aparecem na última hora,
de palestrantes religiosos com ideias fabulosas, tudo longe, longe, longe dos evangelhos. Pela força que vem a consagrar a utilidade ou a conveniência daquela atitude, de uma atitude. Quem pratica um ato consciente da sua moralidade, consciente, é porque ele estudou, não é porque ele ouviu mensagem mediúnica, não. É porque ele estudou os livros seguros. Quem pratica um ato consciente da sua moralidade, já aderiu ao mandamento a que obedece. Se respeito meu pai, pratico um ato na plena convicção da sua intrínseca valia, coincidindo o ditame de minha consciência com o conteúdo da regra moral. Muitos fazem só para fingir, de forma falsa, como muitos políticos estão querendo passar essas ideias para nós. Vejam esse quadro aqui de trás. Primeiro passo para a reforma íntima: lavar o vaso da alma, a mente e o coração. Você tem que tirar as ervas daninhas, as ideias terríveis que estão vindo pela propaganda do materialismo que está aqui na sociedade. Tomar posse do terreno, você tem que ser o seu dono, o seu agricultor, o seu proprietário do seu terreno. Cuidar, semear, adubar e colher. Diz Emmanuel, é indispensável organizar o santuário interior e iluminá-lo, a fim de que as trevas não nos dominem. A tarefa é nossa, meus irmãos e minhas irmãs. A tarefa é só nossa. Não tem espírito nenhum que tenha autoridade para fazer isso por nós. Senão seria uma bagunça, Deus seria um desorganizado. Claro que o espírito amigo pode conversar conosco, o nosso anjo de guarda, mas quem vai ter que fazer a tarefa somos nós. E é por isso que todos os filósofos, principalmente Jesus, nos mostrou que nós tínhamos que estudar as leis de nosso Pai que está nos céus, que criou tudo, que organizou tudo. A lei de justiça, a lei de amor, a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei das aflições. Como é que nós vamos reencarnar na próxima? Você já pode começar a estudar e naqueles pontos que derem, começar a se melhorar. Ainda diz, aí a conclusão disso é estudar e assimilar. Compreender, entender, assimilar, aceitar e aplicar. Você vai ter que fazer a ginástica todo dia, toda hora. Da mudança dos maus costumes para os bons costumes. Nossa necessidade básica é de luz própria, de esclarecimento íntimo, de autoeducação, de conversão substancial do eu ao reino de Deus. Isto é que são os ensinamentos morais. É isso que fala o Livro dos Espíritos. E é por isso que é uma maravilha estudar, ler e compreender a matéria crística, trazida pelo nosso mestre, nosso guia, nosso modelo, nosso orientador, Jesus Cristo. Muito obrigado pela atenção mais uma vez. Que continuemos firmes nesse caminho de só estudar os livros seguros e nos reformar de forma firme, segura, para o bem de verdade. Grande abraço.